trombino no sobrenome. Pois é. Exatamente. Só confirma. Pode começar. Uhum. Bom dia, pessoal. Vou começar a reunião, então, de hoje, aqui da Neurovascular da Unifesp. O meu nome é Marina, eu sou fellow aqui nesse ano da Neurologia Vascular. E hoje o tema da aula vai ser trombofilias. Qual a importância em neurologia vascular? Bom, primeiramente, né, o que são as trombofilias? É um grupo de condições nas quais ocorre um aumento da tendência de coagulação do sangue, gerando, então, trombose, que pode ser arterial ou venosa, em diferentes idades e em diferentes sítios. São condições que podem ser primárias, quando hereditárias, ou secundárias, quando elas são condições adquiridas ao longo da vida. Aqui é só uma recapitulação assim, da cascata de coagulação, porque a gente vai citar vários desses fatores ao longo da aula. Então, para contextualizar, bem por cima mesmo, a gente tem basicamente duas vias, a via intrínseca e a via extrínseca. A via intrínseca ela é desencadeada por um trauma sanguíneo pelo contato do sangue com a parede do vaso, com a exposição do colágeno nas células lesadas do vaso. E aí é desencadeado vários fatores de coagulação, então é desencadeado o 12, que vai estimular o fator 11, que vai estimular o fator 9, né? E aí existe a via extrínseca, que começa a partir da liberação do fator tecidual, a partir do trauma tecidual. O fator tecidual, que também é conhecido como fator 3, vai ativar o fator 7 e juntos vão ativar a via comum. Então, a via comum, basicamente, é ativada pela via intrínseca e pela via extrínseca. Pela via intrínseca, utilizando como cofator o fator 8, que vai, então, ativar o fator 10, por sua vez, vai ativar a protrombina em trombina e depois o fibrinogênio em fibrina, formando o coágulo. Aqui, alguns detalhes a mais, mas para não assustar ninguém, o que eu queria trazer é mais um destaque aí para os nossos anticoagulantes endógenos. Então, a gente tem alguns anticoagulantes, algumas proteínas que agem nessa cascata de forma a inibir a formação do trombo. Então, basicamente, a gente tem a proteína C e a trombomodulina, que utilizam como cofator a proteína S, de forma a ativar a proteína C e, por sua vez, inibir tanto o fator 5 quanto o fator 8. Além disso, tem a antitrombina, que vai agir principalmente na inibição do fator 10 e no fator 2. Bom, então, assim, as trombofilias, na verdade, qual o impacto disso nas tromboses, né? Basicamente, esse é o tema da aula. Então, a gente sabe que as tromboses, na verdade, elas são geradas tanto por fatores genéticos quanto por fatores ambientais. E aproximadamente 50% dos indivíduos com uma trombose venosa, se a gente for pesquisar, acabam tendo algum teste positivo para trombofilia, né? E as trombofilias, elas acabam sendo mais encontradas naqueles indivíduos que tiverem um tromboembolismo em idade mais jovem. Então, em algumas coortes estudadas, o que foi observado é que a prevalência de trombofilias é encontrada principalmente em indivíduos abaixo de 40 anos, que tenham tido um tromboembolismo não provocado e que tenham uma história familiar positiva. Então, aqui eu vou iniciar pelas trombofilias hereditárias. As trombofilias hereditárias, elas basicamente são divididas em dois grupos. Um grupo de baixo risco para tromboembolismo e um grupo de alto risco. O grupo de baixo risco é aquele em que há uma maior prevalência dessas mutações encontradas, principalmente do fator 5 de Leiden, a mutação da protrombina. E no grupo de alto risco, a prevalência é muito menor e consta principalmente as deficiências daquelas proteínas que são os anticoagulantes endógenos que eu havia citado previamente. Então, a deficiência da proteína C, a deficiência da proteína S e a deficiência de antitrombina. Então, o que a gente mais vai encontrar na população, quando a gente pesquisa trombofilia, principalmente o fator 5 de Leiden e a mutação da protrombina. Mas existem outras também de baixo risco, como a elevação de alguns fatores de coagulação. Por exemplo, a elevação do fator 8, 9 e 11. E aí, o interessante da elevação desses fatores é que, diferentemente das outras trombofilias, né, que tem uma maior prevalência nos jovens, eles se elevam mais nos indivíduos mais velhos. Isso talvez seja um dos mecanismos pelos quais
acaba acontecendo mais trombose em indivíduos mais velhos, né? Existem outras também, mutação do JAK2, hiperhomocisteinemia, desfibrinogenemia, que tem uma prevalência muito menor aí na população. E aí a gente se pergunta, então, em relação ao AVC isquêmico, né, que é uma trombose arterial, qual é o impacto das trombofilias hereditárias, né? Será que vale a pena a gente pesquisar isso em algum tipo de paciente, né? Geralmente, às vezes a gente vê que esses pacientes eles são testados, né? Mas as evidências que a gente tem na literatura são bastante conflituosas em relação a qual é a associação de trombofilias hereditárias e risco de AVC. Então, aqui eu trouxe essa meta-análise que incluiu 68 estudos, ela foi publicada em 2019, é a mais recente que eu encontrei nesse tema, e ela avaliou aí 11 mil pacientes que tiveram AVC e comparou com 96 mil controles que não tiveram AVC, pesquisando, então, a prevalência das trombofilias. A maior parte dos estudos envolveu aquelas duas trombofilias que são mais prevalentes na população, obviamente, então, fator 5 de Leiden e mutação da protrombina, com um número menor de estudos para aquelas trombofilias de alto risco, que também são menos prevalentes. E o que eles viram foi que existiu uma associação, sim, das trombofilias serem mais encontradas nos pacientes que tinham tido AVC, em todas as trombofilias, exceto na deficiência de antitrombina. Resumindo, o que eles encontraram, então, foi que essa associação pareceu ocorrer em todas, exceto na deficiência de antitrombina, e o que eles perceberam foi que, em relação ao fator 5 de Leiden e a mutação da protrombina, houve uma relação maior no grupo que era homozigótico para a mutação. Isso pode sugerir um efeito dose-resposta e talvez sugira para a gente algum tipo de causalidade associado. Em relação à deficiência de proteína S e proteína C, houve uma associação com AVC mais robusta naqueles estudos que foram conduzidos na Ásia, talvez porque nesses estudos houve uma maior prevalência também dessas mutações. E a associação do AVC com esse achado de ter uma maior prevalência das trombofilias se manteve também na subanálise, envolvendo apenas os pacientes abaixo de 65 anos. Porém, embora a gente tenha encontrado, então, né, nesse estudo, uma associação entre a trombofilia e AVC, a gente não consegue estabelecer uma relação causal entre esses fatores, né? Provavelmente, as trombofilias talvez sejam um fator contribuinte, mas não dá para considerar que sejam um fator causal. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre as tromboses venosas em relação às trombofilias hereditárias. E para a gente, aqui da neurologia, o mais importante é a trombose venosa cerebral. A trombose venosa cerebral, ela é um tipo de trombose rara dentre as outras tromboses, né? Ela ocorre em 2 a 5 a cada 1 milhão de habitantes. E um número considerável desses casos acaba sendo considerado como provocado, em decorrência de pós-operatório, processos infecciosos, traumas, doenças inflamatórias, malignidades e alterações hormonais, como o uso de anticoncepcionais orais, gestação e puerpério. Mas a gente se pergunta, será que realmente dá para colocar na conta de todos esses fatores mesmo? O que a gente pode considerar como provocado ou não? O que seria um fator provocador forte ou fraco, né? Então, na verdade, quando a gente faz essa relação de trombofilias e tromboses, a associação ela é mais forte do que quando a gente compara com o AVC isquêmico. Então, existe uma forte relação entre as trombofilias hereditárias e trombose venosa cerebral, da mesma forma como existe para as outras tromboses, né? O que foi encontrado em alguns estudos é que a alteração mais frequente, que parece estar relacionada à trombose venosa cerebral, é a da hiperhomocisteinemia, né? E parece que quando a gente combina algumas trombofilias associadas a alguns fatores aí que aumentam a nossa chance de trombose, né? Alguns fatores exógenos, como, por exemplo, o uso do anticoncepcional oral, existe um potencial aumento desse risco. Por exemplo, a combinação da presença da hiperhomocisteinemia e o uso do anticoncepcional oral parece aumentar o risco em até 19 vezes, em alguns estudos, né? E existem alguns estudos que sugerem que os pacientes que têm trombofilias
tenham piores desfechos funcionais e talvez até maior risco de desenvolver epilepsia depois da trombose venosa cerebral, mas são estudos assim, bastante reduzidos e que acabam tendo um poder estatístico limitado. Né? Em relação à recorrência de trombose, a gente sabe que depois de um primeiro evento de uma trombose venosa cerebral, em torno de 10 pacientes acabam recorrendo com algum outro tipo de trombose. Isso, vários estudos já tiveram valores similares. E parece que essa recorrência ocorre mais em pacientes do sexo masculino e no primeiro ano após cessar a anticoagulação. Existe um estudo de coorte também que envolveu 145 pacientes que percebeu que o risco também parecia aumentar quando eram avaliados pacientes com aquelas trombofilias de alto risco. Então, a deficiência de antitrombina, proteína C e proteína S. Esse risco parecia chegar a quase 5 vezes maior. Aqui foi o que eles perceberam, então, nesse follow-up que eles fizeram aí a longo prazo, perceberam que os pacientes que não tinham trombofilia e os pacientes que tinham trombofilia de baixo risco tiveram uma recorrência bastante similar, enquanto os pacientes que tinham essas trombofilias de alto risco tiveram bem mais eventos trombóticos aí ao longo dos anos. Mas nem todos os estudos tiveram esses mesmos resultados. Existe um outro estudo de coorte, que foi multicêntrico, em que não houve essa associação de trombofilias e risco de recorrência. Mas também foi um estudo que não testou todos os pacientes para todas as mutações, então houve uma certa dificuldade em realizar. O fato é que, quando a gente pensa em recorrência de trombose, o que a gente quer saber de fato é quem que se beneficiaria de anticoagulação por tempo indefinido. Quem é aquele paciente que a gente tem mais medo que recorra e, por isso, a gente gostaria de dar anticoagulação por mais tempo, né? O que já foi observado é que, acima da importância das trombofilias, quando a gente investiga na história clínica se aquela trombose foi provocada ou não provocada, essa parece ser uma pergunta ainda mais importante. Porque os pacientes que tinham tromboses não provocadas têm um risco muito maior de recorrência, chegando a quase 50% de recorrência em 10 anos. E quando a gente fala em outros tipos de tromboses, já foram realizados alguns scores para tentar prever esse risco de recorrência. Então, a gente tem alguns scores que eu exemplifiquei aqui. Não existe nenhum score para trombose venosa cerebral, mas existem esses outros scores para recorrência de TEB, envolvendo trombose venosa periférica e tromboembolismo pulmonar, que eu acho que vale a pena a gente detalhar, né, esses fatores na história dos nossos pacientes. Então, atentar à idade, então, pacientes que tiverem trombose mais jovens, pacientes do sexo masculino, ver se esses pacientes estavam em uso de algum hormônio ou não, quais os níveis de dedímero, se esse dedímero permanece aumentado ou não ao longo do nosso acompanhamento. Então, são fatores que a gente precisa se atentar também e sempre considerar o risco e benefício de tratamento, né? Até para pensar qual o tratamento que a gente vai fazer e por quanto tempo. Então, assim, existem alguns trabalhos até que questionam isso. Qual que é, né, de fato, o benefício que a gente tem em testar, se a gente deve testar ou não testar. Parece ser uma faca de dois gumes, né? Porque a gente tem algumas razões para testar e outras para não testar. O que eles colocam, por exemplo, nesse trabalho, é que, assim, quando a gente testa para trombofilia, isso pode nos ajudar a decidir algumas coisas. Por exemplo, o paciente que tem alguma trombofilia, talvez a gente tenha ali mais respaldo para indicar uma profilaxia de anticoagulação em situações de mais alto risco, como, por exemplo, durante gestação ou procedimentos cirúrgicos menores. E também indicar que esse paciente não vá fazer uso de anticoncepcionais orais, mas é o que a gente acaba fazendo na prática frente a um quadro de trombose venosa cerebral mesmo, né? E também para explicar para o paciente por que ele teve aquela trombose, que é um fator a mais, tá certo? E existem algumas razões para não testar. Então, na verdade, assim, as medidas que a gente vai fazer de tratamento, elas acabam não se modificando muito a partir desses resultados dos testes. A gente ter um teste negativo não significa que o paciente tenha um baixo risco de recorrência. Então, se ele tiver uma história familiar positiva, se ele tiver uma trombose não provocada, tudo isso vai falar para a gente a favor de um risco mais alto. Pacientes com alto, que a gente tenha uma trombofilia, né, que a gente tenha identificado uma trombofilia, a gente muitas vezes pode ser que
leve a realizar uma conduta um pouco mais agressiva, uma anticoagulação a longo prazo, que também pode trazer riscos a esse paciente. E também a gente precisa, né, de um alto número de pacientes para serem testados, para encontrar um indivíduo com trombofilia, e um número mais alto ainda de testagem para conseguir prevenir um episódio de trombose, né? Então, assim, o custo-benefício parece não ser tão bom. Fora um monte de heterozigoto que você pega que não tem significado praticamente nenhum, né? Exatamente. O THFR é um que é heterozigose não significa Isso é uma opinião do artigo, que é um artigo de revisão, não é diretriz, né? Isso, não é diretriz, é um artigo de revisão de hematologia que eu peguei. É que essa é a controvérsia mesmo, né? Tem serviço que testa, tem serviço que não precisa testar. O que a gente seguir, né? Exatamente. Então, acho que é muito essa dificuldade mesmo, né? Esse balanço que a gente quer fazer, né? Existem também, assim, quando a gente fala em relação a quem que a gente testa, quem que a gente não testa, existem alguns trabalhos, alguns artigos de revisão também, principalmente de hematologia, que fala para a gente testar alguns casos selecionados de tromboembolismo venoso. Por exemplo, esse artigo, ele fala que algumas características que podem sugerir, né, a trombofilia hereditária, ele cita, então, trombose em paciente jovem, história familiar forte, eventos recorrentes, e ele coloca trombose em locais não usuais. Então, por exemplo, trombose de veia esplâncnica ou de veia cerebral. Então, por esse artigo, por exemplo, a gente poderia pensar que talvez todas as tromboses venosas cerebrais já surgiram para a gente que tem algum fator aí a mais para elas terem ocorrido e talvez seja uma pista de que exista algo. Exatamente, é considerado um local atípico. Já a Organização Europeia, né, de AVC coloca que a testagem dos pacientes com trombose venosa cerebral tem que ser individualizada. Então, pensar que os pacientes com alta probabilidade pré-teste e com possível trombofilia de alto risco devem ser testados com aqueles fatores de risco que eu já havia mencionado previamente, né, a partir do quadro clínico do paciente. E aí, aqui, quais são os testes que a gente faz, então, das principais. Lembrando que, assim, a proteína C, proteína S e antitrombina, a gente vai avaliar a atividade delas. Lembrando que elas são proteínas que são dependentes da vitamina K também. Então, vai ter vários fatores que vão interferir. Eu vou citar mais à frente, né? Já o fator 5 de Leiden e a mutação da protrombina, a gente faz o teste pelo PCR mesmo. Então, elas são menos suscetíveis aí a outras interferências. O fator 5 de Leiden dá para a gente fazer a avaliação pelo APCR, que é uma avaliação da resistência do fator 5 à ação da proteína C ativada, né? Lembrando que a proteína C, ela vai inibir o fator 5. Quando a gente tem o fator 5 de Leiden, ele tem uma hiperativação, então ele vai ser resistente à ação da proteína C. Por isso que a gente faz esse teste. Mas como ele é um teste que vai ver ele vai testar como é que vai ser a resistência, ele também sofre interferência de outros fatores. Então, por exemplo, na fase aguda, vai haver uma redução da proteína C, da proteína S e da antitrombina, usualmente. Então, você pode ter falsos positivos. Quando você tem uso de antagonistas de vitamina K, também. Então, vai diminuir os níveis da proteína C, proteína S e antitrombina, porque elas também são dependentes de vitamina K, e você pode gerar um teste falso positivo. Sob o uso de DOAC, pelo método da PCR, como eu havia mencionado previamente, você também pode ter um falso positivo para o fator 5 de Leiden, mas não pelo método genético. Então, tem que se atentar a esses detalhes também, para não levar aí a um resultado falso positivo e hipervalorizar. As principais recomendações, então, frente a isso, é não realizar a investigação durante o diagnóstico da trombose e nem nesses primeiros 3 meses da anticoagulação. O que é recomendado é que seja realizado o teste depois de cessar o uso do anticoagulante, então, os antagonistas de vitamina K, pelo menos 2 semanas tendo cessado, e os DOACs por um tempo maior do que 5 meia-vidas, que vai dar mais ou menos 2 a 3 dias. E, no caso de um paciente que não possa cessar o uso, a gente pode fazer uma ponte com a heparina também e testar após 24 horas. Nesses pacientes, vamos supor que a gente encontra, né, uma trombofilia ou que ele já tem uma trombofilia conhecida em relação ao uso de DOACs.
os trabalhos que a gente tem, a maioria deles são com o fator 5 de Leiden e mutação da protrombina pela própria prevalência deles. Então, o que esses trabalhos viram é que a segurança e a eficácia dos DOACs em relação à varfarina são bastante similares. Então, pode usar os DOACs nesse tipo de trombofilias de baixo risco, mas as trombofilias raras, de alto risco, a gente não tem nenhuma evidência forte na literatura. Então, a gente acaba ainda indicando a varfarina, né? E lógico que... E aí mesmo o homozigose, 2 para 5 anos... Pelo que eu vi, sim, doutora. Pelo que eu vi, sim. Eles incluíram a homozigose e a heterozigose. E pelo que eles viram, não teve diferença na eficácia e segurança, sabe? Mas a gente vai individualizar, né, para cada paciente, a adesão medicamentosa, a natureza da trombose prévia, o tipo de trombofilia do paciente, a gente acaba levando essas considerações para chegar a uma conclusão. Agora eu vou falar brevemente sobre as trombofilias adquiridas também. Eu vou focar aqui na síndrome do anticorpo antifosfolípide, que é a mais comum e que é a que a gente mais encontra na nossa prática, né? É uma doença autoimune sistêmica que cursa principalmente com trombose arterial ou venosa recorrentes e com alguma morbidade gestacional. Para que a gente faça o diagnóstico, a gente precisa ter uma presença persistente dos autoanticorpos antifosfolipídios, o anticoagulante lúpico, a anticardiolipina, IgG e IgM, e o beta-2 glicoproteína 1, IgG e IgM também. E para que seja persistente, a gente precisa de 2 testes positivos com no mínimo 12 semanas de intervalo. Aqui eu coloquei os critérios para a gente esmiuçar um pouquinho mais. Então, a gente precisa ter um critério clínico e um critério laboratorial para fechar o critério para a SAF. Então, o critério clínico envolve uma trombose, que pode ser arterial, venosa ou de pequenos vasos, uma morbidade gestacional, né, que no caso de abortamento, ele considera apenas 3 ou mais abortamentos para fechar o critério, ou uma ou mais mortes fetais após a 10ª semana e sem nenhuma outra alteração morfológica fetal. E em relação a nascimentos prematuros também, 1 ou mais nascimentos prematuros antes da 34ª semana de gestação, devido à eclâmpsia, pré-eclâmpsia severa ou insuficiência placentária. E os critérios laboratoriais, então, a gente precisa ter um desses autoanticorpos que persista por mais de 12 semanas. Então, pode ser o anticoagulante lúpico, a anticardiolipina, que aí a gente precisa ter também um título de médio a alto para fechar esse critério, e um anticorpo anti-beta-2 glicoproteína 1. Em relação à epidemiologia, a gente tem uma prevalência de 40 a 50 pessoas acometidas a cada 100 mil, com uma incidência de 5 a cada 100 mil por ano. E a SAF, ela é dividida em 2 grupos, a SAF isolada, considerada primária, e associada à doença autoimune sistêmica, que é considerada secundária. E aí, nesses casos, né, o mais comum é que seja associado ao lúpus. E aí, em relação aos anticorpos, eles estão presentes em 1 a 5% da população, né? E eles são mais de 30 tipos. Então, além desses 3 que a gente sempre testa e que fazem parte do critério diagnóstico de SAF, existem outros que fazem parte da síndrome, né? E eles, às vezes, são induzidos, né, por conta de processos infecciosos e uso de drogas. Geralmente, essa indução ela é transitória e, na maioria das vezes, não é associada à hipercoagulabilidade. Aqui eu coloquei essa tabela só para a gente relembrar, né, que existem autoanticorpos que não fazem parte do critério, mas que têm relevância para nós. Então, foi visto já que a copresença dos autoanticorpos, o antiprotrombina, o antifosfatidilglicerol, antifosfatidilinositol e a antianexina 5, tem uma maior relação com manifestações neurológicas, né, quando eles encontrados em conjunto. E quais são as manifestações neurológicas principais da SAF? A gente tem diversas, mas o mais importante aqui que eu vou focar vão ser as vasculares, que envolve o AVC isquêmico, o AIT e a trombose venosa cerebral. Mas ela também cursa com epilepsia, coreia, sintomas neuropsiquiátricos e cognitivos, cefaleia, doenças inflamatórias, como, por exemplo, a NMO, e doenças de nervos periféricos também. Existe uma regra que eu achei bastante prática para a gente pensar na SAF, que é a regra dos 20%. Então,
Na SAF, o que já foi visto desde lá do início, quando ela foi descrita, é que aproximadamente 20% dos pacientes abrem o quadro com TVP não provocada, 20% abrem com AVC em jovem e 20% com perdas gestacionais recorrentes. E os estudos mais recentes mostram que a prevalência de AVC parece estar ainda maior do que isso. Então, até 30% dos AVCs em jovens tem relação com SAF. Quando a gente considera os sítios de trombose arterial na SAF, o mais comum é justamente a circulação cerebral. Então, é uma doença importantíssima na nossa prática diária que a gente não pode esquecer. A positividade do anticorpo antifosfolípide aumenta o risco de doença cerebrovascular em até quase 6 vezes nos pacientes com menos de 50 anos. E em pacientes jovens, a prevalência desses autoanticorpos, quando eles tiveram doença cerebrovascular, chega a quase 20%. Então, a gente tem que lembrar sempre de pesquisar. O AVC na SAF, ele pode ser causado por diversas etiologias. Então, pode ser aterotrombótico, por conta de aceleração na aterosclerose, uma arteriopatia crônica, microangiopatia trombótica e até em contexto de SAF catastrófica. Pode ser cardioembólico também, porque vai havendo uma deposição de complexo imune nas válvulas cardíacas, gerando espessamento valvar e formação de trombos. E também pode ser por conta de vasculite. Lembrar da SAF catastrófica, que é uma doença tromboembólica rapidamente progressiva, geralmente cursa com múltiplas oclusões vasculares, envolvendo 3 ou mais órgãos ou sistemas, e que ocorrem até 1 semana do início. Geralmente, nessa síndrome, predomina o acometimento de pequenos vasos e a mortalidade chega até quase 50% dos casos. Na SAF catastrófica, geralmente, ela é desencadeada mais da metade dos casos por infecções, procedimentos cirúrgicos, complicações obstétricas e neoplasia. Então, lembrar desses pacientes com SAF, sempre que tem algum outro fator que vai ser submetido a algum procedimento cirúrgico, eles têm um altíssimo risco de trombose e até de desenvolver a SAF catastrófica. Só pincelando, a síndrome de Sneddon também é uma síndrome rara, mais comum em mulheres jovens, e ela cursa com múltiplos episódios isquêmicos. Ela tem como característica também que a gente encontra no nosso exame físico essa alteração cutânea, né, que é o livedo racemoso, né, que a gente encontra, e que geralmente essa alteração cutânea ela precede a ocorrência de AVC em até 10 anos, eu vi em alguns estudos, só que a gente acaba fazendo o diagnóstico geralmente depois do AVC. Então, mulher jovem, com essas alterações de pele, com múltiplos AVCs, a gente tem que lembrar da síndrome de Sneddon, que em 40% dos casos tem positividade para os anticorpos antifosfolípides. Então, tem relação também com SAF, não obrigatoriamente, mas em quase metade dos casos. Agora, brevemente sobre trombose venosa cerebral e SAF. A trombose venosa cerebral ela é menos comum como complicação da SAF do que o AVC, mas ela tem uma prevalência de 0,7%. Só que quando a gente considera, dentre todos os casos de trombose venosa cerebral, de 7 a 22% pode ter relação com a SAF. Então, quando a gente está frente a um paciente com trombose, a gente também tem que lembrar de testar os anticorpos antifosfolipídios. O risco de trombose não é o mesmo para os diferentes autoanticorpos que a gente encontra. Sendo que o mais comum que a gente encontra geralmente é a anticardiolipina nesses pacientes, mas os pacientes que tiverem positividade para o anticoagulante lúpico têm um risco 40% maior de recorrer de trombose. Então, é bastante importante a gente ter bastante atenção com esses pacientes com positividade para o anticoagulante lúpico, porque eles têm um risco maior. Em relação à testagem dos autoanticorpos da SAF, também não é indicado que a gente teste na fase aguda, porque pode haver uma positividade desencadeada pelo próprio processo da fase aguda, principalmente a anticardiolipina. E lembrar que a gente precisa sempre repetir esses autoanticorpos, no mínimo 12 semanas depois, para definir se eles são permanentes ou transitórios, né? Em relação à influência da anticoagulação na investigação. Então, o que parece é que a anticardiolipina e a anti-beta-2-glicoproteína 1 não são influenciadas de forma significativa sob o uso dos anticoagulantes, mas o anticoagulante lúpico, sim, ele é influenciado. Então, a gente tem que tomar cuidado
quando a gente está com o paciente em uso de antagonista de vitamina K ou de DOAC, a gente precisa cessar esse uso, parar o uso para testar. Então, no caso da SAF, que é uma doença que tem um alto risco aí para cessar o uso, a alternativa é a gente fazer a ponte com a heparina de baixo peso para fazer a testagem. Em particular, em relação aos DOACs, a chance de alterar o resultado ela é dose dependente. Então, se você faz uso de um DOAC e tomou no dia anterior, provavelmente, em uma dose baixa, provavelmente isso não vai afetar tanto a testagem do anticoagulante lúpico. Mas a indicação de DOAC hoje para SAF é não usar, né? Exatamente. Eu vou falar sobre isso também, doutor. Aqui, tá bom. Isso. Por enquanto, a indicação é não usar, né, na maioria dos casos. Então, sobre as estratégias terapêuticas. Então, a tromboprofilaxia primária, ela envolve uma baixa dose de AS. A profilaxia depois de uma trombose venosa, geralmente é com varfarina, né, com o alvo de NR entre 2 e 3, o usual mesmo. Mas se a gente tiver tido algum infarto arterial ou uma trombose venosa recorrente, o que os guidelines geralmente indicam é a varfarina com um alvo maior, de 3 a 4, ou a varfarina com um alvo de 2 a 3, associada ao AS, em baixa dosagem. Isso ainda, assim, se a gente vai ler os artigos todos, é um pouco controverso na literatura sobre o real benefício disso, mas a maioria dos guidelines acaba indicando essa conduta. E aí fica aquela dúvida, se a gente tem um paciente que tem positividade em baixos títulos, ou aqueles pacientes que têm positividade, mas que não é persistente, fica a dúvida do que fazer. No geral, nesses casos, o que os guidelines recomendam também é não tratar como se eles fossem negativos. Então, tratar esse paciente como se ele não tivesse SAF, porque ele não fecha o critério. E aí, a pergunta do Dr. Fabiano, né? Mas e os DOACs? A gente pode usar, né? Então, a gente tem 2 estudos randomizados, controlados. Esse primeiro é o RAPS, que foi um estudo de fase 2, de não inferioridade, e aí ele avaliou os indivíduos com SAF em uso de varfarina versus a rivaroxabana, acompanhados por 210 dias. O que eles viram foi que esses pacientes, eles não recorreram de trombose, não tiveram eventos isquêmicos, só que quando avaliado a anticoagulação por esse potencial de trombina endógeno, que é feito por trombografia automatizada, não foi atingido o limiar de não inferioridade para anticoagulação. Então, o que parece é que a rivaroxabana, assim como os outros DOACs, ainda não são tão eficazes quanto a varfarina nesse tipo de trombofilia. Existiu um estudo também, que foi o TRAPS, que ele avaliou o uso da rivaroxabana em pacientes com a SAF de alto risco. E aí foi para avaliar também a não inferioridade, né? Então ele só selecionou pacientes triplo positivos que fechavam esse critério então de alto risco, ou seja, com anticoagulante lúpico positivo, positividade dupla ou tripla e níveis persistentemente altos dos autoanticorpos. E aí esse estudo ele teve que ser interrompido precocemente porque houve um excesso de eventos no grupo com rivaroxabana, né? Então assim, houve eventos arteriais, né, principalmente, então 4 AVCs e 3 IAMs no grupo que usou rivaroxabana, comparado ao grupo que usou varfarina. Então, a gente já chegou à conclusão, a partir desse estudo, que os pacientes com alto risco realmente não podem usar os DOACs. Agora, um breve resumo aí, as mensagens que eu queria deixar. Um racional sobre os testes de trombofilias, quando pensar e tudo mais, né? Lembrar que os testes, eles são limitados, né? Na identificação dos riscos hereditários de trombose. Um resultado positivo não significa alto risco de recorrência, assim como um resultado negativo não significa um baixo risco. Então, a gente sempre precisa valorizar a clínica, a história desse paciente para tomar as nossas condutas. Sempre lembrar de, na fase aguda, o melhor que os guidelines recomendam é não fazer o teste, porque não vai mudar a conduta inicial e muitas vezes pode fazer com que o médico que veja esse exame tome alguma conduta errada e isso depois continue a longo prazo. Então, sempre que a gente for testar, a gente tem que saber por que a gente está testando, ter objetivos determinados, entender que aquele teste, se ele vier positivo, pode ter um impacto psicológico, além de ter um impacto na conduta dos médicos, né?
Então, entender que a etiologia vai ser sempre multifatorial, né? Não dá para colocar tudo na conta das trombofilias, tem que avaliar o todo, né? O contexto geral do paciente. E nos casos de AVC isquêmico, a gente sempre tem que pensar mais nas trombofilias adquiridas do que nas hereditárias, né? As tendências que a gente vê, assim, nesses últimos trabalhos, é que no início a testagem ela era generalizada para todo mundo, né? Já avaliando aí todas as trombofilias hereditárias, estimando como um resultado positivo, como sendo aí um alto risco de recorrência, e hoje em dia a tendência é que a gente teste cada vez pacientes mais selecionados, então pacientes que tenham tromboses recorrentes, tromboses arteriais, que tenham complicações na gestação, sempre ter um alto limiar para suspeição de SAF, né? Mas das outras trombofilias a gente tem que ter bastante parcimônia na nossa avaliação. Basicamente é isso, gente. Agradeço aí a todos. Doutor, mas você estava falando, né, sobre essa questão da dupla e tripla positividade. Eu só pincelei, doutor. Isso tem alguns trabalhos e sugestões, não são das mais fortes de evidência, mas que falam que quanto mais anticorpos positivos você tem, mais grave vai ser a doença e mais acentuado tem que ser o tratamento proporcional, né? Então, isso é um outro detalhe no SAF que é interessante. Sim, sim. Marina, só uma dúvida. O tempo que você testa os anticorpos antifosfolípides, tá certo, não é para testar na fase aguda, mas é o mesmo que você testa para as trombofilias hereditárias? 3 vezes. Nossa dificuldade aqui, mas é que como a gente não vai conseguir fácil fora isso, a gente acaba fazendo internado, tendo que repetir depois com aquelas dificuldades, né? Então a gente tem meio que um desespero de tentar aqui dentro colher, porque quase nunca chega para o paciente. Eu acho que mais acho que essa sua aula tem grande chance de bater uma célula nas nossas visualizações, porque eu acho que essa é a dúvida de vários neurologistas. Foi maravilhosa a aula, parabéns. Obrigada. Pena que a gente não conseguiu convidar a Deise, porque a Marina, a gente tinha pensado em convidar a Deise, a gente pode fazer uma mesa redonda, Marina, Deise, e a gente discutir seria muito as legal. especificações. A Deise é um super especialista em coagulação aqui da escola. Eu acho que, assim, no guideline, nas diretrizes, no papel é fácil, né? Mas, por exemplo, Márcio, eu vou te dar aí um exemplo claro em que eu acho que faz a diferença você fazer a testagem. Por exemplo, hoje a gente tem estudos mostrando que a gente pode usar a dabigatran e até agora, depois do CVT, outros anticoagulantes orais diretos para PVC. Quando é que eu decido que eu não vou usar a dabigatran ou que eu não vou usar a apixabana num paciente com PVC, né? Então, geralmente, quando eu tenho suspeita de SAF. Então, apesar dessa transitoriedade temporária poder acontecer, eu quando encontro um SAF, eu doso, porque eu acho que o anticoagulante líquido não, né? Mas os auto-anticorpos, as anticardiolipinas, quando elas vêm positivas em título alto, isso, para mim, me ajuda a decidir para dar a varfarina na fase aguda. Eu não dou dabigatran no paciente que tem um IgM, IgG de anticorpo de fosfolípido na fase aguda. Então, assim, para as outras trombofilias, Marina, então, apesar da gente ter aí essa diretriz de geralmente não testar, né, o que eu acho? Você mostrou aí, você pode ter consumo, né, de proteína C, proteína S, antitrombina 3 na fase aguda. Se você está num local com alta disponibilidade, veja bem, se você dosa, me corrija se eu estou errado, você acabou de estudar isso. Se você dosa e está normal, é porque o paciente não tem deficiência. Se você dosa e está baixo, pode ser porque está consumido pela presença do coágulo, né? Faz todo sentido. Mas quando está normal, eu consigo primeiro excluir essas de alto risco e ficar tranquila, por exemplo, de seguir com anticoagulante oral direto. Então, acho que assim, às vezes na diretriz é fácil dizer, a gente migra para, eu acho que testar cada vez menos, mas eu acho que em algumas situações a gente vai acabar testando. Por exemplo, eu vou te perguntar assim, num mundo ideal, né? Quando que num paciente com AVC e quando num paciente com TVC você testaria e que testes você faria? Se eu fosse te pedir hoje, Marina, você vai escrever o protocolo junto com a Hemato, de que testes a gente vai fazer aqui dentro do serviço, levando em consideração as limitações que a gente tem, né? De realização de exame. O que você acha que, com base na literatura, a gente deve fazer? Você pode usar uma medicina bem canadense, bem inglesa, não precisa usar uma medicina americana que testa tudo para todo mundo, não. O que você faria? O que você sugeriria de protocolo hoje?
Eu acho que, pensando no AVC isquêmico, a gente tem que ir para o lado das adquiridas, né? Então, a gente precisa pesquisar SAF nos pacientes jovens, sempre com a história clínica bem completa, perguntando toda a parte de complicações gestacionais e tudo mais. Eu iria mais para o lado da SAF e talvez, né, se a gente, no mundo ideal, a gente poderia até testar aqueles outros autoanticorpos que não são parte do critério, mas que a gente viu que em conjunto também tem mais manifestações neurológicas, né? Agora, em relação à trombose, eu acho que eu tenderia a pesquisar mais as trombofilias, pesquisaria também SAF, e iria mais para as trombofilias de alto risco, então a deficiência de proteína C, proteína S e a antitrombina, que eu acho que são as que talvez podem predizer para nós que tenha um maior risco de recorrência futura e que a gente pode até respaldar a nossa conduta de manter a anticoagulação por mais tempo, né? E talvez pesquisar também o fator 5 de Leiden e a mutação da protrombina, mas valorizar só naqueles casos realmente de homozigose, né? Mas aí uma dúvida, então. Se eu encontro uma deficiência de proteína S ou C, limítrofe, um paciente que tem atividade normal, 70%, aí eu vejo um paciente com 30%, 40%. Na tua opinião, com base na literatura, isso indica anticoagulação com varfarina em longo prazo? Então, pela literatura não indica. Pela literatura não indica, porque isso ainda é muito controverso, assim. Eu acho que se for um paciente que já tenha tido uma recorrência, então não for a primeira trombose, mas vamos por a segunda, já tem uma história familiar positiva, seja um paciente jovem que teve essa trombose, aí eu acho que, e não tem um fator provocador também, aí eu acho que eu valorizaria mais e manteria por mais tempo, sabe? Mas pelo que a gente tem na literatura, ainda eu acho que é controverso, porque tem aquele estudo que eu mostrei que mostra que houve maior recorrência, mas existem outros estudos que foram feitos de uma forma muito parecida que mostram que não teve. Então, pela baixa prevalência que existe dessas mutações, é muito difícil de estudar, pelo que eu vi, assim. Então, acaba tendo bastante dificuldade de definir. Acho que eu valorizaria mais a clínica e se tivesse um teste positivo, me ajudaria a justificar por que eu estaria mantendo essa anticoagulação, sabe? Porque da literatura, né, Marina, assim, tem uma controvérsia. Você pega esse artigo de 2017, do Polo, do New England, que é maravilhoso, acho que dá para compartilhar com a gente tudo. Eu mandei. Teoricamente, você teria que testar para todo mundo, né? Sim. É um sítio, né? Atípico, né? Que não considera. Eu até acho que assim, não é errado a gente testar para todo mundo, né? Mas acho que a gente tem que ter essa crítica, né? Do tipo, o que eu vou encontrar, dependendo do que eu encontrar, eu vou ter uma conduta diferente e deixar isso bem claro também para o paciente, assim, a expectativa, né? Porque o paciente também pode ter uma repercussão psicológica mesmo de saber que tem uma trombofilia e tudo, então eu acho que tem todos esses fatores. Então, em que situação em uma TBC você acha que o paciente tem que ficar anticoagulado para sempre? Então, doutor, eu acho que se for um paciente que já teve recorrência, sabe, toda essa parte clínica mesmo, eu valorizaria, assim. E SAF, né? Exatamente. E aí, basicamente isso, né? Sim. Ou quando tem duas ou mais, esse é um outro critério, né? Quando houve 2 ou mais eventos trombóticos, né? Isso. Ou, por exemplo, uma embolia e no momento seguinte uma TVP e ambos não provocados, né? Exatamente. No caso, sem nenhum fator de risco. Exatamente. Eu acho que nesse caso a gente teria até um respaldo para manter, né? Daria para explicar por que a gente está mantendo anticoagulação. Lógico que tem riscos associados, né? Mas uma trombose como a trombose venosa cerebral já é num sítio não usual, né? Como ele mesmo coloca nesse artigo do New England. Já tem que acender um alerta para nós de que esse paciente potencialmente tem alguma coisa. E não é porque a gente não encontrou, né, a trombofilia que ele não tenha nada também, né? Tem um fator, talvez, que a gente não tenha pesquisado e tudo mais. Vocês viram aí a nossa apresentadora de hoje, para vocês verem aí na câmera. Muito obrigada pela presença de vocês. Oi. Quer perguntar? Eu queria falar. Tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia.
uma coisa rapidinho, né? Essa questão de trombofilias, né? Aqui no SARA, né, a gente tem uma certa facilidade, né, em termos de insumos, em termos de realizar exames, né? Anteriormente fazia isso para todo mundo, né? Tem até um trabalho que a gente publicou em pacientes jovens com AVC isquêmico, que a gente conseguiu apenas 3,7% de causalidade de trombofilias como causa do AVC isquêmico desses pacientes. Então, Isso. Oi. Nada, pessoal. Desculpa, eu sem querer eu encerrei a reunião, em vez de repete aí, Vinícius. Repete. Pessoal, Vinícius. Eu tô vendo vocês normal. Tá, não, repete de novo o seu comentário. Desculpa. Ah, tá. Não é porque para mim não caiu em nenhum momento. Não, tá bom. Bom, tá. Então, é porque aqui no SARA a gente tem facilidade de realizar os exames, né? Nós temos certa facilidade para realizar as trombofilias em geral. Então, anteriormente, né, há uns anos atrás, isso era feito de rotina para todo mundo, né? Quando não se achava uma causa específica, né? E nós temos uma publicação aqui local assim, do SARA Brasília, que a gente conseguiu apenas 3,7% de causalidade das trombofilias clássicas, né, dessas todas que a gente viu, em relação à etiologia do AVC, né, mostrando realmente a futilidade, às vezes, de solicitar de maneira regular para todo mundo. Hoje em dia, a gente é muito mais criterioso para solicitar isso, né? Lembrando também só da proteína S, né, que a gente já aconteceu algumas vezes da gente ter a proteína S reduzida, e a proteína S, às vezes, pode estar reduzida apenas devido à deficiência de vitamina K, né? Então, às vezes, quando você vê proteína S reduzida com proteína C normal, é uma grande... E ainda mais quando a proteína S está reduzida, assim, 60%, não muito reduzida, talvez valha a pena repetir, né? Às vezes, até depois com reposição de vitamina K. Isso já aconteceu algumas vezes aqui com a gente. Mas agora a gente também faz com certa parcimônia em relação ao AVC isquêmico, mas em relação à trombose venosa cerebral, a gente tende a fazer as trombofilias todas, né? Pergunta se a Lorena Viana está aí online. Se Tá ela tá aqui, ouvindo. tô vendo. Lorena está aí? Eu não sei se ela tá ouvindo a gente. Às vezes ela precisou sair, porque eu queria ouvir a experiência do Hospital das Clínicas, que tem um serviço muito grande de trombose venosa, e a doutora Adriana Conforto, ela, pelo menos até um tempo atrás, ela costumava fazer uma investigação, assim, bem sistemática de todas as trombofilias lá no serviço deles, sabe? Queria ouvir a opinião dela. Seria um debate bom, né, Gisele? A Adriana, a doutora Deise. A Adriana deu uma aula no congresso agora. Muito bom. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Uma pergunta em relação ao que vocês fazem aí. Vocês, por exemplo, vocês quem paciente jovem investigou tudo, não achou nada, vocês vocês não fazem, então, pelo que eu entendi, trombofilias, né? Não. De rotina, não. Vinícius, no paciente que a gente... que nem a gente. A gente, por exemplo, no paciente que é embolia paradoxal, né, então FOP, sim. faz sentido, né, porque você tem trombose venosa, a gente faz SAP sempre. Sim. A gente sempre investiga. Mas assim, AVC arterial... AVC arterial. Sim, arterial, não, sem ser TVC. Já está saindo, já estamos saindo. Obrigada. Bem, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Aula muito boa, vai ficar gravada no nosso canal. Participem, curtam e se inscrevam. Com certeza. Obrigado, gente. Um beijo. Tchau. Obrigada, gente. Tchau.